Antes de iniciar minha ministração, eu quero fazer aqui uma propaganda, né, especial. Quem aqui conhece esse livro aqui, Ama de Leite? Bom, quem ainda não tem esse livro, Ama de Leite aqui? Quem não tem ainda, olha só, muitos irmãos têm. Então, vocês estão convidados, tá, a comprar esse livro aqui. Eu indico o livro é muito bom. E esse livro, Ama de Leite, é do apóstolo Luiz Eduardo Caralini, meu xará. E por que eu lembrei desse livro e eu trouxe ele hoje aqui? Porque o Luiz, o AP, ele tem sido esse instrumento de Deus, esse amigo, esse pai, que tem ministrado nossos corações, tem nos ensinado. E muito do que eu prego aqui, muito do que eu ensino, tem sido por aquilo que a gente tem aprendido dele, mas muito mais daquilo que eu falo aqui é aquilo que eu tenho me tornado no Senhor, por meio da vida do Luiz, que tem sido esse amigo que tem nos ajudado, tem sido esse pai que tem visto a gente como filho, e às vezes filho meio que problemáticos, né? Mas tem colocado esperança em nós e nos ajudado assim a desenvolvermos como ministros, como homens, como homem, como esposo. Já, Letícia? E eu estou muito feliz, cara, por estar aqui, por ter você assim, esses dias com a gente. E nos aguente, nos suporte. A gente ama muito você. E eu vou dar esse livro para alguém, tá? Eu vou dar esse livro para o pastor Marcelo, que está ali, né? Vem aqui, pastor Marcelo, pegar esse livro. Os irmãos que não têm ainda, que eu desejo, eu trouxe mais 4 lá no meu carro. Depois você já aproveita e já pega a assinatura dele, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uns versículos bíblicos e o meu coração aqui essa noite. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Marcos, capítulo de número 4. Versículo de número 21. Enquanto você abre, Marcos capítulo 4, verso 21. Também estou feliz porque o som me voltou, né? Estava viajando, né? Glória a Deus por isso. Que bom, varão, que você voltou. E a todos os nossos amigos que nos visitam essa noite, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Vocês são muito queridos aqui em nosso meio. Muito bom ter vocês aqui. Quantos acharam? Digo amém. Marcos capítulo 4, verso 21. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem
lhe será tirado. Mas eu gostaria de dar ênfase aqui no comecinho do verso 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Bom, esses dias nós tivemos aqui ouvindo várias ministrações muito especiais que foram nos apontando o que é esse tempo de velador. Quando nós começamos a orar sobre esse tema, a gente não sabia exatamente o que seria esse tempo de velador, mas nós caminhamos por aquilo que ouvimos do Senhor e falamos que nós iríamos ouvir da nossa paternidade, daquele que tem nos acompanhado, tem nos visto o nosso caminhar, e a gente convidou o apóstolo Luiz para ministrar sobre esse tema, e a gente tivemos aqui esses dias onde ouvimos falar muito sobre o tempo de velador. E eu não quero aqui acrescentar nada nessa noite hoje, eu só queria mesmo trazer aqui uma atenção, um alerta, um chamamento para tudo aquilo que nós ouvimos durante esses dias de ministração, de conferência, de aniversário, e também para aquilo que nós temos ouvido ao longo desses anos do Senhor sobre a nossa comunidade de fé. Eu queria que nós pudéssemos aqui hoje trazer um alerta. A minha fala aqui hoje é mais para trazermos um alerta, um chamamento, como eu já disse, para aquilo que nós temos ouvido durante esses anos. A gente, como família, como casa, temos recebido muitas palavras do Senhor. Temos recebido muitas placas que têm nos direcionado para uma forma de expressar a igreja para a cidade. Nós temos palavras como casa profética, casa de radicais, guardiões, parteiras espirituais, poucos que valem por muitos. E nos últimos dias o Senhor tem falado que nós estaríamos vivendo e nos tornaríamos esse velador, essa luz e esse velador que iluminaria a cidade, que iria tocar a cidade por aquilo que temos recebido em nosso interior, em nossa essência. E quando eu vou ler o texto de Marcos, capítulo 4, essa parte em especial, do verso 24, me chama muita atenção. Considerem atentamente o que vocês têm ouvido. Quando eu leio essa passagem bíblica de Marcos, capítulo 4, eu também a encontro em Lucas, capítulo 8, que também fala, lá no verso 16 em diante, fala sobre essa candeia, esta parábola da candeia, desse lugar onde a luz precisa estar, que não é escondida, mas aparente, vista, iluminando, cumprindo o seu propósito. E quando eu olho para isso, para essa posição adequada dessa candeia, eu me lembro de uma outra palavra que também foi o apóstolo Luiz que pregou, que fala sobre teleioses, onde se coloca, onde nós precisamos ser posicionados de forma adequada para o cumprimento de uma palavra. Você ministrou sobre isso há anos atrás, sobre teleioses. Inclusive tem um irmão aqui da comunidade que tatuou isso no braço, teleioses, que é uma expressão que diz que quero estar onde nós nos posicionamos de forma adequada para que se cumpra uma palavra, para que se cumpra aquilo que Deus disse sobre nós. Isso é teleioses, um posicionamento adequado para que se cumpra uma palavra. E ao mesmo tempo que a gente
pensa sobre esse lugar apropriado, sobre esse posicionamento adequado que nós precisamos ser e estar, me chama a atenção essa parte, voltando aqui ao verso 24. Considerem atentamente o que vocês têm ouvido. Quando Jesus chega aqui nessa parte, né, quando Jesus começa a falar sobre essa candeia, ele já vem trazendo também um outro discurso aqui, que é a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ela é muito conhecida, que ela fala desse homem que saiu para semear e a semente caiu à beira do caminho, uma outra semente caiu em solo pedregoso, uma outra semente caiu entre espinhos e uma outra semente caiu em terra fértil. E Jesus continua falando aqui sobre essa candeia. Em seguida ele fala sobre essa candeia. Eu vejo aqui uma primeira parábola de Jesus falando sobre a parábola do semeador. Em seguida ele fala de uma outra parábola, a parábola da candeia. E eu, pensando sobre isso, eu fiquei, será que isso não está conectado de alguma forma? Aquilo que está escrito em Marcos capítulo 4, né, verso 1, até o verso 20, está conectado com Marcos capítulo 4, verso 21 ao 25? E o que isso nos traz a reflexão, né? O que isso quer dizer para nós? O que isso encaixa aqui? O que isso tem a ver com o tempo de velador? E o que isso tem a ver em considere atentamente o que vocês têm ouvido? Eu não vou conseguir entrar muito nessa palavra, mas o meu coração aqui tem pensado sobre esse posicionamento adequado, sobre esse chamamento a estarmos atentos àquilo que temos ouvido, e pensado sobre este lugar onde uma semente que é plantada, ela é inserida e ela é multiplicada de 30 e 60 e 100 por uma terra fértil. E pensando sobre isso, eu fico olhando para essa parábola da candeia também, e começo a pensar sobre esse lugar que nós devemos estar para trazer luz, para poder iluminar, e sobre, ao mesmo tempo que eu olho aqui para a candeia, eu olho para aqui a terra fértil, eu começo a pensar sobre se nós estamos aqui atentos àquilo que temos recebido e dado o seu devido fruto e produzido aquilo que nós temos recebido do Senhor, assim como uma candeia é colocada no velador e ilumina. Temos cumprido o propósito, temos entendido aquilo que temos recebido, temos nos apropriado das palavras que nós ouvimos do Senhor, temos realmente nos posicionado para que se ilumine, para que se cumpra aquilo que Deus tem dito sobre nós. E é esse ponto que eu gostaria hoje de falar, compartilhar com vocês. O meu coração tem me chamado a atenção que não adianta recebermos sementes, não adianta recebermos uma direção do Senhor, se nós não nos posicionarmos, se nós não nos colocarmos de fato nessa posição onde o Senhor quer nos usar para poder cumprir aquilo que Ele mesmo disse sobre nós. Meu coração tem me chamado a atenção para nós nos tornarmos esta terra fértil, onde recebe esta semente, onde essa semente é desenvolvida e cumpre o seu propósito. E o Senhor tem feito essa pergunta para mim: nós temos considerado atentamente aquilo que nós temos recebido do Senhor? Temos nos apropriado daquilo que Deus disse sobre nós e vivemos a partir daquilo que recebemos do Senhor?
temos sido esta terra fértil que recebe essa semente de bom grado e dá o seu devido resultado daquilo que temos recebido? Porque o verso continua dizendo que até mesmo aqueles que têm, mais lhe será dado, e aquele que acha que tem, e aquele que acha que tem, e até o que acha que tem lhe será tirado. Eu vejo que há uma sentença aqui também, onde nós recebemos algo do Senhor, precisamos dar o devido valor àquilo que temos recebido, precisamos estar atentos àquilo que temos recebido, nos posicionarmos intensamente naquilo que temos recebido e ouvido do Senhor, para que se cumpra aquilo que Ele tenha dito, porque isso pode se passar de nós se nós não darmos o devido valor. Eu me lembro muito das nossas conversas, Jonas, que o Jonas falava que muito daquilo que nós ouvimos, das palavras que nós aqui recebemos como casa, ele em outro momento também ouviu essas mesmas palavras, não é verdade, Jonas? Que o Jonas ouviu palavras como que eles seriam como homens que seriam como é que é mesmo, Jonas? Pastores viriam e seriam cuidado dos seus corações. E o Senhor disse sobre isso, sobre nós. E seríamos uma casa que receberíamos homens feridos pela religião e cuidaríamos de obreiros feridos pela religião, de pastores feridos pela religião. E eu me lembro que o Jonas permaneceu nessa palavra porque o Senhor o colocou em uma casa onde as mesmas palavras continuam ecoando, não é verdade, Jonas? Isso não pode passar de nós. Isso não pode se perder no meio do caminho. Isso não pode ser roubado de nós. Isso não pode ser sufocado pelas distrações desta vida. Isso não pode morrer no meio do caminho, isso não pode se apagar. Aquilo que Deus disse sobre nós precisa cumprir o seu propósito, precisa ser revelado, precisa trazer luz, porque ainda há homens e mulheres que estão em trevas e precisam comer daquilo que nós estamos vivendo. Isso não pode morrer no meio do caminho, isso não pode ficar abafado, não pode ser distorcido. Aquilo que Deus disse sobre nós precisa encontrar um lugar em nossos corações, de tal forma que vivamos e morramos por isso. Nós precisamos rasgar as nossas vidas, viver nossas vidas a partir daquilo que temos ouvido do Senhor. Muitos de vocês aqui chegaram há pouco tempo nesta casa, mas as palavras que nós recebemos são de vocês, é de cada um dos irmãos que chegaram há pouco tempo, porque eu sou de uma casa de 6 filhos, meu pai e minha mãe tiveram 6 meninos, eu sou o mais velho, e as palavras que o nosso Deus disse sobre a vida da casa do meu pai, alcançam a minha vida, que sou o mais velho. Só que no meio do caminho foi nascendo mais um, até chegar o mais novo. Então, a palavra que recebemos são da casa. Então, não importa se você chegou há 6 anos atrás, ou chegou faz um mês, ou poucos minutos, ou pouco tempo. Se o Senhor te colocou nessa casa, se você faz parte dessa casa, entenda hoje que essas palavras são suas, são nossas, e há uma santa expectativa dos céus, que elas sejam como aquelas sementes que encontram uma terra fértil e produza o seu devido fruto. Porque eu sei que isso será como cura, alimento, vida, esperança para muitos que desejam comer dessa árvore que o Senhor está plantando. Precisamos estar posicionados nesse lugar onde a luz de Cristo transforma a nós mesmos e aqueles que estão comendo de nós. Cristo é essa comida. Cristo é essa bebida. E nesse mesmo trecho das Escrituras, Jesus fala
ouçam, estejam atentos. É a mesma coisa que está lá em Apocalipse, onde nós vemos sendo dito às igrejas: aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu queria te convidar a nós hoje aqui fazermos um compromisso com o Senhor, de que tudo aquilo que o Senhor disse sobre nós vamos ouvir atentamente, guardar em nossos corações e viver isso com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Nós não vamos desprezar nada daquilo que o Senhor disse sobre nós. Não se pode perder nada daquilo que o Senhor disse sobre nós. Não se pode perder nenhuma semente daquela que temos recebido do Senhor. Eu me lembro de uma história que meu pai me contou, que quando ele tinha, acho que por volta de 8 a 12 anos de idade, eu não me recordo bem, ele disse que escutou a mãe dele, ele tinha subido na caixa d'água, estava comendo banga com sal, e ele escutou a mãe dele cantando um hino. E um hino que ele nunca tinha ouvido a mãe dele cantar. A mãe dele era da Assembleia de Deus. E ele falava assim: nossa, a mamãe está cantando um hino diferente. E aí de repente ele sentiu um incômodo. Ele desceu para ver a mãe dele, que tá, minha avó, porque ela estava cantando uns hinos, tinha uma coisa estranha que estava acontecendo. Ele desce, e aí ele pega ela assim, meio que se desfalecendo, encostado no umbral da porta, perto da porta ali. E aí ele sai correndo: mãe, mãe, mãe. Ele pega a mãe dele nos braços. Uma criança de 8 para 12 anos pega a mãe dele nos braços, e ela se desfalece no braço dele, do meu pai. E aí ela lança uma palavra de profecia para ele. Ela pega e abençoa ele, dizendo que ela ouvia como um grande homem de Deus. E ela então desfalece no braço do meu pai, e aí ela morre. E meu pai conta que ele nunca esqueceu disso. E o meu pai, tempo depois, ele aceitou Jesus como Salvador. E ele falava para mim que o legado que a mãe dele lançou sobre ele viria se perpetuando na vida de todos os seus filhos. Eu fui o primeiro filho da minha casa a aceitar Jesus como Salvador, e eu pude ver meu pai, minha mãe e meus irmãos aceitando a Jesus como Salvador, e isso foi uma alegria muito grande para mim. E um dia que meu pai aceitou Jesus, ele falou: eu me lembrei da palavra que minha mãe disse sobre mim. E a palavra que minha mãe disse sobre mim era que eu seria o grande homem de Deus. Então, Eduardo, eu sei que aquilo que eu recebi da minha mãe está não sobre a minha vida, mas com todos os meus filhos. Eu sei que todos os meus filhos serão homens e mulheres de Deus. Aquilo que temos recebido do Senhor, aquilo que passa pela nossa paternidade espiritual, é nossa. Nós adquirimos em Cristo Jesus, porque foi impartido, compartilhado conosco. Então eu queria que você entendesse que
todos vocês que estão aqui hoje, se são de fato os filhos dessa casa, nós temos palavras que o Senhor lançou sobre nós, que alcança filhos de filhos. As sementes que são lançadas, que passa pelo pai, que passa pelos filhos, e a gente não podemos negligenciar, não podemos estar desatentos, não podemos permitir que sufoque aquilo que temos recebido do Senhor. Não é porque você está aqui, Luiz, mas você é a figura do meu pai, porque você recebeu uma palavra do Senhor, você guardou ela no seu coração e tem transferido o legado para os seus filhos espirituais. Cara, você tem sido esse cara pra gente, alguém que recebeu uma palavra e o Senhor o utiliza para que se compartilhe essa semente e que encontre-se em nós terra fértil, um coração disposto para poder recebermos esta semente e darmos o seu devido multiplicação, o seu devido fruto, que esta semente se descapsule, gere esta árvore e produza o seu fruto, que sejamos posicionados neste lugar onde o Senhor reflita a sua glória, manifesta a sua glória com todo o poder. Que a cidade de Porto Velho, que aonde vocês forem sejam enviados, que sejam impactados pela glória de Deus, pelas sementes que um dia receberam da parte do Senhor. Jesus, eu quero orar agora, Senhor, por tudo isso que nós ministramos aqui, Senhor. Que encontre em nós terra fértil, Senhor. Que o Senhor encontre em nós terra fértil, Senhor. Que o Senhor encontre em nós terra fértil, Senhor. Que o Senhor encontre em nós terra fértil, Senhor. Que nada se perca, Senhor, na beira do caminho, Senhor. Senhor, que nada seja apagado, sufocado daquilo que temos recebido. Sim, Senhor, nós oramos para que o Senhor encontre em nós uma terra fértil, onde o Senhor cumpra a sua vontade, o seu querer, Senhor, nesse tempo. Nos posicione, Senhor, que nós possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor tem falado. Se estejamos posicionados para que se cumpra toda a tua vontade sobre nós.